Boa noite, comunidade Alcance. Que bom estar com vocês mais uma vez e servi-los na mesa do Senhor. Vocês sabem que eu os considero demais. Essa casa é a minha casa. O pastor Luciano Subirá, Marciano e toda a equipe ministerial são os meus amigos de verdade. Eu tenho experimentado muito de Deus, crescido muito no Senhor, na convivência, no relacionamento com esses irmãos. Eu tive o privilégio de ver essa comunidade nascer, como também tenho tido o privilégio de vê-la se desenvolvendo e se tornando esta igreja modelo, uma referência não só para a cidade de Curitiba, como para o estado do Paraná, mas também para as nações. Nas viagens que o Senhor tem me dado o privilégio de servir a sua casa, o seu povo nas nações, eu sempre ouço falar muito bem de vocês. Então é bom estar mais uma vez e ser enriquecido e poder compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero falar hoje a respeito de alguns princípios de liderança, porque a liderança ela faz parte de um fundamento importantíssimo na Igreja de Cristo. Você vai perceber que toda a história que Deus escreveu na terra, Ele fez por intermédio de líderes. Então a história do Éden não seria escrita sem Adão, a história de Noé não teria sido escrita sem Noé, a história de Abraão não teria sido escrita sem Abraão, a história de Moisés não teria sido escrita sem Moisés. E de trás para frente, Moisés não teria uma história se Deus não tivesse escolhido ele. Abraão não teria uma história se Deus não desse a ele uma visão. Noé não teria tido uma história se o Senhor não o chamasse para um propósito de salvação da humanidade. E falando de Adão, ele sequer existiria se Deus não soprasse. Então a história da liderança e a história de Deus se misturam. E quanto mais nós entendemos como essa engrenagem entre céus e terra funcionam por intermédio da liderança, é muito, muito importante. Como cristãos, a nossa base de liderança são os valores do reino. E os valores do reino eles são invertidos em relação aos valores seculares. Não que tudo que há no mundo, não que tudo que há de secularidade é iníquo, é pecaminoso, mas eu prefiro trabalhar alguns conceitos bíblicos, alguns conceitos eclesiásticos, quando eu falo sobre liderança. E para isso, eu gostaria de fazer uso de um texto muito rico, no livro de Romanos, capítulo 16. Vamos lá? A Bíblia diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epênito, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo. E também meus amados Estaques. Saudai Épeles, aprovado em Cristo. Saudai-os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai-os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai a Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai a Filólogo, Júlia, Nereu, e sua irmã, Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saudam. Bem, esse texto é muito interessante, inclusive para aqueles que estão escolhendo nome para os filhos, não é verdade? Tem uns nomes bem interessantes aqui, Já pensou? Escolher algum desses nomes para o século XXI seria muito interessante, não? É só uma brincadeirinha. Queridos, esse texto aqui ele é muito, muito, muito rico,
porque ele mostra que a dinâmica do reino, o movimento da glória, sempre se dá por intermédio de pessoas, não é verdade? Então essa lista de cooperadores que Paulo está aqui agradecendo, elogiando, tornando eles notáveis diante da igreja de Cristo, mostra de que os céus, eles desejam tocar a terra, mas como o próprio Deus deu a terra aos filhos dos homens, ele respeita esse princípio e precisa então escolher pessoas para que por intermédio delas os céus toquem, transformem, realizem a sua vontade. Deus poderia fazer diferente? Eu sempre digo, Deus pode fazer o que Ele bem quiser, porque Ele é Deus. Mas por ser Deus, Ele não vai contra a sua palavra, Ele sempre obedece princípios. Às vezes nós temos uma ideia de que Deus, por ser Deus, realmente pode fazer tudo e inclusive quebrar as suas leis. Então, por exemplo, uma vez estava conversando com um amigo, falei, não, Deus pode todas as coisas. Eu falei assim, bem, não é bem assim que as Escrituras dizem. Pois ela diz que Deus, por exemplo, não pode mentir, Deus não pode revogar as suas promessas. Então, existem algumas coisas que Deus, mediante a sua palavra, estabeleceu em relação a si mesmo. E uma delas é esta questão em que Deus usa pessoas. Ele gostou tanto, mas tanto desta ideia, que Ele se fez homem. Jesus Cristo se tornou carne e habitou entre nós. O Verbo se tornou carne e vimos a sua glória como a glória do Pai. E essa relação entre humanidade e céus e humanidade precisa ser entendida na linguagem da liderança. Então, estabelecido esse conceito, vamos trabalhar aqui alguns princípios espirituais que a gente vê nesse texto. Ninguém é tão grande, ninguém é tão importante, ninguém é tão necessário, ninguém tem tanta revelação, ninguém aqui, ele é maior do que Deus ao ponto de não querer trabalhar em equipe. Todo o sucesso de um ministério, todo o sucesso de um indivíduo é quando ele abre mão da sua individualidade, quando o ministério ele aprende a viver como um grande time. Porque a vida é assim, eu sempre brinco que Deus nos deu o privilégio de termos um umbigo, né? Toda vez que a gente olha para o umbigo, é como se fosse uma voz profética, né? Ferindo a nossa consciência, dizendo, cara, para você existir, você precisou de alguém, e por que agora, para viver, você vai se tornar uma pessoa sozinha? Não dá, é contra a existencialidade. É a mesma coisa com Deus, o próprio Deus trabalha em unidade dentro da Trindade, então não tem como. Se nós quisermos andar em sucesso, precisaremos entender esse princípio da coletividade, porque ela também passa pela questão da grande verdade ou do grande fundamento do cristianismo, que é a individualidade vivida em pluralidade, buscando um propósito maior. Deixa eu explicar bem o que significa isso. A individualidade na vida cristã, ela se limita ao nosso encontro com Jesus. Ninguém pode nascer de novo por nós. Por exemplo, eu nasci de novo há mais de 30 anos atrás e não teria como terceirizar essa experiência. Ou eu tive ou eu não tive. Ninguém pode ter por mim isso. E a vida cristã, em termos de individualidade, se resume a isso. Porque todas as demais atividades do reino, todo o movimento da glória, toda a ação dos céus na terra, ela é coletiva. E às vezes essa verdade fica meio oculta até nas nossas declarações, quando falamos, não, eu sou igreja. Não, você pode ser um salvo, você pode ser um ministro que recebeu um dom ministerial, você pode ser alguém que faz parte desses 7 bilhões de pessoas que habitam a terra, mas igreja não é você, igreja não sou eu, igreja somos nós. Né? É o indivíduo que vira coletivo. E o movimento da glória, ele passa por essa coletividade. Então, se esta é a verdade, de que individualmente eu sou salvo, agora para viver essa tão grande salvação, edificando a casa de Deus, eu preciso aprender a viver em coletividade, essa coletividade tem que sempre buscar algo que é maior do que ela mesma.
né? A coletividade não busca os seus próprios interesses. Nós, como igreja, buscamos os interesses de Deus. Como igreja, buscamos o interesse dos céus, para que por nosso intermédio os céus toquem a terra, os céus transformem os ambientes, mudando pessoas. Bem, por que eu estou tocando neste assunto? Porque se nós não entendermos isso, nós também não poderemos nos tornar cooperadores do reino dos céus, cooperadores da graça do Senhor. E Paulo entendeu esse conceito. Imagina, um homem que foi evangelizado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Eu não conheço, nos meus relacionamentos, alguém que Jesus pregou para ele para que aceitasse Jesus. Interessante isso, né? Jesus falando: Paulo, eu sou Jesus e você precisa me aceitar como seu Senhor e seu Salvador, precisa corrigir os seus caminhos. A gente vê essa relação entre Paulo e Jesus muito íntima, ao ponto de Jesus falar: olha, Paulo, eu te apareci dessa vez, eu vou te aparecer outras vezes, e te comissiono para você falar aos reis e aos poderosos e aos gentios. Esse homem, na grandeza das revelações que teve, dizendo: eu conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas uma coisa eu sei, foi levado ao terceiro céu e ouviu lá coisas inefáveis. Um homem, como dizia assim, na justiça que tem na lei, eu estou em paz com isso, né? Não tem nenhuma condenação, mas eu considerei todas estas coisas como perda para ganhar a sublimidade de Cristo. Paulo não era um homem que não tinha bagagem, não tinha background. Paulo realmente tinha substância, Paulo realmente tinha essência. E mesmo assim, com tudo isso, a gente percebe nas suas declarações de que ele não fez o que fez sozinho, ele não realizou o que realizou sozinho, ele entendeu o fundamento do reino, que se chama coletividade, a multidisciplina do reino, o multiministerial aspecto do reino, a coletividade, a pluralidade do reino. E Paulo então começa a trazer à luz aqui, né, a importância destas pessoas e a necessidade dessas pessoas. Então, deixa isso estar muito claro no teu coração como líder, ou você que está aspirando à liderança. Os céus tocam a terra por intermédio de pessoas que sabem da sua individualidade, porque Jesus é o seu Salvador individual, mas essa vida do reino é vivida em coletividade. Bem, um outro princípio interessante nesse texto de Paulo é que Paulo ele propositalmente toca uma outra questão de fazer todos os que fazem parte da sua equipe se sentirem importantes e necessários. Necessários e importantes. O que é esse conceito? Deixa eu explicar um pouquinho mais. Importante está falando sobre o indivíduo, está falando sobre o coração, está falando de quem ele é, não das mãos, do que ele faz. Quando ele quer falar das mãos, ele fala sobre a necessidade desta pessoa, o que ela carrega, ok? E como que esses dois conceitos têm que trabalhar na coletividade? Todo mundo da equipe, todo mundo que está ao nosso redor, precisam sentir isso, não apenas saber. Então, nosso comportamento tem que traduzir essa linguagem do entendimento, do princípio, para uma linguagem relacional. Então, na minha relação como líder, na minha relação como parte do time, como eu inserido nesse contexto coletivo, eu tenho que sempre estar me perguntando: espera um pouquinho, essa pessoa que está ao meu lado, ela se sente importante? Essa pessoa que está ao meu lado, ela se sente necessária? Por que a palavra sentir nesse contexto? Porque na realidade nós, principalmente latinos, nós pastoreamos 70% das emoções das pessoas e 30% da razão. E às vezes a gente quer muito formar uma equipe
equipe de liderança com muitas razões, com muitos princípios, com muitas verdades, com muitos fundamentos. Ok, isso é muito válido. Mas se as questões emocionais da equipe não estiverem curadas e saradas, bem estabelecidas, a gente sempre diz assim, né, que o balde das emoções da equipe não estiver bem cheio, os problemas vão acontecer, porque essa questão da importância e da necessidade é intrínseco da raça humana. O ser humano não está buscando nada mais do que aquilo que faz parte da sua natureza. O homem só não buscaria a sua importância e só não buscaria a sua necessidade no contexto se ele deixasse de ser humano. Então nós não podemos brigar com uma coisa que faz parte da nossa estrutura existencial. E como líderes, ou como nós, parte de uma equipe de liderança nessa coletividade, temos que ser intencionais, como Paulo foi, para poder fazer uma equipe saudável e suprida nessa questão. Em termos práticos, vamos supor que você tem alguém na equipe, e essa pessoa, ela é importante, você chega para ela assim, como Paulo falava assim, olha aqui, aquela aí Priscila, esses são os meus cooperadores, os quais pela minha vida arriscaram a vida. Uau! Se as pessoas se sentirem importantes, né? Importantes, né? Agora, observe que no mesmo texto ele fala assim, eles também têm uma igreja na sua casa. Aí vai estar falando da necessidade deles para a estrutura, para o que Deus está fazendo. Então, se essas duas coisas não casam, vai gerar uma estranheza. Por quê? Poxa, eu sou importante, é verdade, Paulo, sou importante para você. É verdade, Paulo, eu me sinto importante. Você está sempre me elogiando, está sempre reconhecendo o meu valor, está sempre reconhecendo, né, o meu coração no Senhor, que eu sou um crente de verdade e tal. Mas, Paulo, eu não me sinto necessário na sua equipe. Né? Paulo não permitia que isso acontecesse. Por quê? Paulo, eu nunca tenho oportunidade de fazer nada, eu nunca tenho oportunidade de desenvolver, eu estou sempre assim, sempre no último lugar da fila, eu estou sempre esquecido quando os projetos vão ser lançados, ou mesmo planejados, lançados, aí eu fico meio deslocado, porque importante sim, mas eu não me sinto necessário. Esse sentimento de subaproveitamento faz com que as pessoas deixem de se sentir parte do time. E o contrário também é importante. Vamos supor que você tem alguém na equipe que, o cara é um monstro, é um cabeça assim genial. Ele pensa, ele analisa, ele é criativo, ele sempre tem coisas novas para apresentar para a equipe e tal. Pô, é um cara extremamente necessário, porque o que ele carrega sobre si é necessário. Mas assim, então a gente precisa fazer alguma coisa? Chama o cara. Precisa chamar alguma coisa? Chama ela. Se precisa de alguma coisa? Chama ele. Um cara extremamente usado para o que a equipe pretende fazer. Mas quando chega para a celebração, para aquele momento que é troca de coração, troca de sentimentos, de importância, o cara sempre fica esquecido. Aí a queixa vem do outro lado, fala, pô, é verdade. Realmente eu me sinto muito necessário nessa equipe. Eu não sou mais um, mas eu sinto parte. As minhas contribuições são aceitas. As ideias que eu trago da parte do Senhor são aceitas e tal. Mas eu como pessoa, eu não me sinto bem. Eu não me sinto amada. Eu não sou celebrado como pessoa. Então Paulo, de uma forma muito intencional, porque ele compreendia esse valor do reino. Ele compreendia as questões intrínsecas da existencialidade humana, ele trabalhava isso na sua equipe, e nós também precisamos trabalhar isso. Ao longo da minha vida, todas as equipes que eu consegui estabelecer esse princípio de que nós somos individualmente salvos, para viver essa salvação coletiva, para alcançar um propósito maior. E dentro desse contexto nós precisamos formar um time em que as pessoas se sentem importantes e se sentem necessárias. A igreja local bombava, a equipe estava sempre alegre, feliz, disposta para o serviço, sempre celebrando um ao outro. Mas em alguns casos eu não conseguia andar tanto em vitória como eu gostaria, e a equipe não foi tão produtiva, eles não conseguiram vencer como gostariam de vencer, e consequentemente, né, a gente não alcançou tantos resultados. Então eu tenho várias histórias de sucesso e também outras de
não tão sucesso assim. Então vamos parar para pensar. Essa é uma responsabilidade só dos líderes? Não. A gente percebe também aqui que havia uma inter-relação entre eles, né? Você vai lendo o texto, você vai percebendo que eles se ajudavam, que eles se reconheciam, que eles criavam caminhos entre si para servir uns aos outros e se sentirem tão importantes quanto necessário. Por exemplo, aqui a gente vê logo no comecinho aqui, quando Paulo fala assim, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em tudo que vos precisar, porque tem sido protetora de muitos, e inclusive de mim. Você percebe que havia uma relação entre eles, havia muito mais do que só reuniões, havia muito mais do que momentos, a vida se desdobrava ao redor daquela equipe de liderança. Então essas relações interpessoais, ela é importante ser sempre suprida pela visão do líder, ela é sempre importante ser suprida pela supervisão do líder, mas se entre os liderados, entre a equipe não houver essa relação saudável, você é importante, você é necessário, né? O que você carrega é muito necessário, há uma unção sobre a sua vida, há uma verdade de Deus, há uma glória divina que Deus quer tocar a terra por seu intermédio, é extraordinário. Mas, ao mesmo tempo, você é importante, porque você é uma pessoa abençoada, a gente percebe que você tem um caráter, você é uma pessoa confiável e tal. Se entre eles não tiver esse acordo, não tiver essa prática, a tendência é que as reuniões são boas, mas a vivência, a prática do time, ela vai ser árdua, ela vai ser pesada, ela vai sempre gerar atrito e não gerar alegria e prazer para a equipe. Não vai ser um lugar onde eles se renovam, mas onde eles se cansam, eles se exaurem. Então nós temos que entender essas relações interpessoais. Como que a gente faz isso? A gente percebe aqui que Paulo está dizendo assim, olha, por favor, recebam eles em casa, por favor, supra as necessidades deles, porque eles têm servido a casa do Senhor. Não era apenas uma provisão que vinha da organização que o líder representava, formando a equipe. Não. Era uma provisão emocional, era uma provisão relacional, era uma provisão de sustento que havia entre as relações interpessoais da equipe, porque fica às vezes muito pesado para a estrutura e também muito pesado para o líder manter esse balde emocional das pessoas se sentirem importantes e necessárias. Fica muito pesado esse amalgamar da equipe sendo exigida e vivida só pelo líder sênior. Fica muito pesada. As relações interpessoais precisam existir. Por exemplo, você pega nas epístolas, você percebe que havia um irmão chamado Diótrefes, e a gente chama esse princípio do espírito de Diótrefes, que com a sua imbecilidade, não existe outra palavra para escrever a postura daquele irmão, não quis receber o apóstolo João. Tente imaginar, cara, inconcebível. Eu, se fosse um pastor de uma igreja local, se tivesse uma equipe para treinar, se eu tivesse alguém para receber, e soubesse que esse alguém era o apóstolo João, o homem que andou com Jesus, o discípulo amado, o homem do Apocalipse, o homem que tem uma revelação profunda do Senhor, eu não simplesmente abriria a porta e até assim faria um convite para ver se ele não quisesse fazer parte da equipe ministerial da igreja local. Agora, aquele imbecil do Diótrefes, ele estava fechado dentro dos seus próprios sentimentos, ele não tinha os entranháveis afetos de misericórdia que deve permear as relações interpessoais, e ele fechou a porta para João. Bem, se nós não criarmos essa
essa cultura de que nós vamos suprir a equipe muito mais do que simplesmente a estrutura vai servir, mas as nossas relações interpessoais vão sustentar um ao outro. As nossas relações interpessoais vão fazer que os membros da equipe se sintam importantes, porque eles são do Senhor, são nossos irmãos, eles se sintam necessários, porque eles carregam algo divino, algo sobrenatural. Se as nossas relações pessoais não fizer isso, acredite, minha experiência de muitos anos diz, a estrutura não consegue suprir essa deficiência. Isso não é suprido por estrutura, isso não é suprido por fundamentos, isso é suprido por relacionamentos, ok? E os relacionamentos entre eles, então, a gente percebe que são vários. Depois você lê, pega o princípio, você vai lendo aqui, né? As pessoas ao ponto de entregarem a sua própria vida para que o projeto, né, pudesse ir adiante. Esse aqui é um outro conceito que a equipe tem que ter numa liderança. Quando você escuta aqui o camarada dando a sua própria vida, arriscaram a sua própria vida por amor do apóstolo Paulo. Eles não estavam fazendo isso por causa de um homem. Não, Paulo, nós amamos tanto você. Você é uma pessoa tão especial. Você é algo tão extraordinário que, se quiser, a gente entrega a nossa vida por você. Não. Na verdade, todos eles estavam aqui servindo por algo maior. Eles haviam sido salvos, essa salvação vivida em coletividade, mas essa coletividade, eles não estavam ali para buscar os próprios interesses, não estavam ali para buscar as suas próprias intenções pessoais, eles não estavam ali para viver o seu próprio reino, todos eles estavam para servir ao Senhor. Paulo constantemente relembra isso, nós estamos aqui para servir ao Senhor, eles estavam servindo ao Senhor, aos santos, eles se entregaram ao Senhor e se entregaram a nós. Então essa visão do projeto maior coloca todo mundo numa esfera de inferioridade. Então, todos nós da equipe somos menores do que a visão. Isso é outro fundamento interessantíssimo para que a gente possa viver uma equipe saudável. Quando o líder e os liderados se colocam acima da visão, acima da missão, porque eles talvez coordenam as estratégias, a tendência é da tilt. É uma linguagem mais antiga, tilt, né? É da divisão, é da desencorajamento. Porque o reino de Deus é assim, nós temos que ter no nosso coração como líderes cristãos, não uma formação simplesmente secular. Nós temos que ter uma formação cristã. E qual que é a base principal da formação cristã? A nossa individualidade. Todos nós que alcançamos a liderança, seja na coordenação, seja na participação de um time, todos nós devemos ter vindo de uma experiência pessoal com Jesus. Todos nós devíamos ter vindo de um novo nascimento real e verdadeiro. Todos nós devemos ter vindo com a nossa realidade da nova natureza bem estabelecida. Não estamos na liderança porque encontramos uma oportunidade. Não estamos na liderança porque encontramos apoio para poder usar os nossos talentos. Não, nós morremos para nós e nascemos para Jesus. E nesse nascer para Jesus é um prazer servir a causa de Cristo. É um prazer ser a ovelha morta, levada ao matador. Uma coisa engraçada isso, né? Que eu já sou morto, levado ao matador. Isso é, eu estou morto para mim mesmo, eu estou morto para os meus próprios sonhos, eu estou morto para os meus próprios ideais. O meu serviço na casa de Deus não diz nada com respeito a mim, mas sim sobre Ele, sobre Jesus. Nós servimos a causa de Jesus, nós servimos a igreja de Jesus, nós servimos a missão de Jesus, nós servimos para que Jesus seja glorificado, para que Jesus seja conhecido, para que Jesus seja enaltecido, para que Jesus seja edificado na vida dos nossos irmãos. Então, nós servimos por algo maior, maior do que nós mesmos, maior do que os nossos interesses. E se nós não tomarmos cuidado com isso, ao ponto de buscar aquilo que queremos e não o que Jesus quer, vai dar problema na equipe. Você quer ver uma coisa interessante? Se você pega Lucas capítulo 24, você vai ver que haviam 2 discípulos ali que não estavam indo para Galiléia, onde Jesus disse que encontraria eles.
E no meio do caminho Jesus aparece, e falando com eles, compartilhando com eles, nada mais, nada menos do que Jesus, né? Nada mais, nada menos aquele que havia vencido a morte, nada mais, nada menos do Deus Todo-Poderoso ao lado deles, mas a cegueira pela obstinação era tão grande que eles não conseguiam ver Jesus do lado deles. A cegueira pela obstinação de ver o reino de Israel ser estabelecido, não faziam com que eles escutassem o que Jesus estava falando, porque a voz da mente, a voz da ambição era maior do que a voz de Jesus no coração. Eles diziam, não era verdade? O nosso coração acendia, o nosso coração estava em chamas, nós estávamos assim sentindo algo, mas aquilo era abortado, aquilo era apagado. Por quê? Porque o sonho maior deles não era a causa do reino, mas era a restauração do próprio reino, ou seja, o reino de Israel. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Não sejamos meninos infantis. Isso pode acontecer nos nossos dias também. Se nós não tomarmos cuidado, a nossa equipe já não vai estar trabalhando tanto mais para Jesus. Se não tomarmos cuidado, nossa equipe não vai estar trabalhando tanto mais para se ver a causa do reino de Deus, mas para ver, né, os desejos dos indivíduos satisfeitos. E isso já destruiu a obra de Deus em várias ocasiões. Eva, vendo que a árvore era boa e desejável, foi lá, tomou e comeu, e desgraçou a história da humanidade. Acã foi lá e viu a barra de ouro, a capa babilônica, enterrou na sua tenda e arrebentou as conquistas de Israel. Tantos outros homens na história da Bíblia, porque deixaram de olhar que a obra de Deus é maior do que nós, a causa do reino é maior do que nós, os interesses de Deus são maiores do que nossos. E nós estamos ali simplesmente com o privilégio, é uma honra poder servir a causa do reino. E nós, como equipe, sempre devemos lembrar, a causa é maior do que nós. A visão é maior do que nós. A obra de Deus é maior do que nós. Então esse é um outro princípio que nós temos que estabelecer com muita clareza em nosso meio. Outra questão aqui que a gente percebe bastante nesse texto, mas bastante nesse texto, é como Paulo, nessa questão de fazer as pessoas se sentirem importantes e necessárias, ele fala, né? Eu tenho um amigo que ele assim tem muitas dificuldades de expressar sentimentos, né? Eu já fui um desses também, né? O Luciano Subirá sempre brinca comigo, dizendo que eu era um ser dicotômico, que eu tinha quebrado a doutrina da tricotomia. Eu falei assim, Luciano, o que você está tentando dizer com isso? Não, Jamal, você é espírito e corpo, você não tem alma. Eu falei, cara, não é isso não. Mas com o passar do tempo, eu aprendi o quanto nós termos, né, as expressões de carinho, as expressões de valorização, as expressões da importância e da necessidade das pessoas, eram muito mais do que palavras lisonjeosas, palavras de manipulação. É um valor que Deus quer que a gente pratique entre nós, porque senão fica muito difícil, né? Às vezes os líderes, eles têm dificuldade de se expressar, e eles pensam que as pessoas vão imaginar o que está na sua cabeça. Não. A Bíblia fala em Isaías 55, de que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. A gente só sabe o que Deus pensa quando Ele fala. Em outras palavras, Deus falou e mandou registrar na Bíblia, por isso nós entendemos a mente do Senhor, mediante a revelação do Espírito Santo. A mesma coisa conosco. Se nós quisermos que as pessoas saibam o que pensamos sobre elas, nós precisamos falar para elas e delas, para que as pessoas entendam isso. Então você vê que constantemente aqui Paulo cita o nome, Paulo também cita o nível de importância que essa pessoa tem e o nível de necessidade que ela tem na equipe. Nós temos que fazer isso, nós temos, isso é importante. Ah, pastor, né, tem pessoas que dizem assim, pastor não pode elogiar porque estraga. Não, irmão, não é verdade isso não é verdade. Se você pega as cartas de Apocalipse, quando Jesus vai tratar algumas questões com a igreja dele, ele começa elogiando, ele sempre começa abordando os pontos positivos, ele sempre começa abordando as qualidades daquela igreja, ele já não chega ali dando uma paulada na moleira da igreja, pelo contrário, nós também precisamos aprender com Jesus sobre isso, aprender a elogiar, aprender a valorizar. Um dia
pastor pregou uma mensagem poderosa, mas pensa numa mensagem que mexeu com o meu coração, que fez assim eu refletir de forma muito diferente alguns conceitos que eu tinha. E eu peguei: pastor, obrigado, cara, você trouxe uma mensagem poderosa. E o pastor assim: meu irmão, o diabo já me elogiou ali atrás. Eu assim: cruz credo, Deus me livre. Isso aí nem é uma questão de espiritualidade, isso é uma questão de falta de educação. Falta de educação. Saber receber elogios é maturidade. Agora, o que você faz com os elogios recebidos? Não fique com a honra para você. Não fique com a glória para você. Dê a honra, dê a glória para Jesus. Mas permita Deus, por intermédio das relações interpessoais, mostrar a sua importância, porque isso faz parte da sua humanidade e precisa ser suprido. Deixa Deus, por intermédio das pessoas, suprir a sua necessidade, porque você não se sentiria bem subaproveitado. E isso nós vivemos dentro de uma relação em que você fala assim: olha, nós temos esse irmão da equipe, esse irmão é muito importante, porque é um irmão que trata o cristianismo com seriedade, ele zela do seu testemunho, ele cuida da sua família, ele como pessoa é maravilhosa, um reconciliador, mesmo quando confronta, nunca busca destruir, mas sempre estabelecer o padrão que foi perdido, e assim por diante. Sabe, nós temos que aprender a cultura do reconhecimento, a cultura de tornar público aquilo que nós temos no coração. Então, eu acredito que isso, como aconteceu comigo no passado, como eu conheço alguns irmãos que têm, é só uma questão de aprendizado. No dia que eu aprendi, eu comecei a praticar. Agora, a Bíblia também nos ensina que a boca fala, o coração está cheio. Se nós não temos na equipe esse reconhecimento mútuo da nossa importância e da nossa necessidade, será que o nosso coração de verdade está cheio de gratidão pelas pessoas que nos cercam, que nos apoiam, que nos ajudam? A gente tem que parar para pensar sobre isso. A gente tem que parar para pensar e dizer: uau, Deus, eu preciso de um coração grato, porque a ingratidão é uma das coisas mais fatais em qualquer equipe, em qualquer relacionamento. Quando a ingratidão instala, geralmente relacionamentos são rompidos. Quando a ingratidão instala, geralmente a visão vai sofrer danos, porque ela vai demorar um pouquinho mais para acontecer. E essa cultura da desonra, ela tira a atmosfera de glória. Você se lembra o que aconteceu com Jesus em Nazaré? As pessoas não viam ele como profeta, não viam ele como Messias, não viam ele como o Filho de Deus. E eles se escandalizaram em Jesus. Em outras palavras, eles não honraram Jesus, porque o viam apenas como filho de José e como filho de Maria. A forma como nós enxergamos as pessoas vai ser transmitida pela forma como convivemos com elas. A forma como nós encontramos o valor e a necessidade da pessoa tem que ser traduzida numa linguagem relacional. Ou para o ponto negativo, quando a gente tem dificuldade de reconhecer, ou para o ponto positivo, quando a gente torna prático esta visão de que nós individualmente somos salvos para viver coletivamente em busca de algo maior, porque este é o movimento da glória. É assim que Deus trabalha. Estamos todos aqui na causa do reino. Então eu gostaria muito que você pensasse sobre essas questões e falasse: uau, como que eu me responsabilizo por estas verdades vividas? Como eu me responsabilizo de tornar esses conceitos práticos vivenciados no dia a dia da minha liderança? E a partir do momento que você se conscientiza e vai enfrentar os seus próprios medos, os seus próprios temores, suas próprias limitações, você começa num processo de crescimento, de se tornar um líder ainda melhor, de se tornar um líder ainda mais produtivo, de se tornar um líder que vai amalgamar a equipe para alcançar esse objetivo maior. Eu espero que você tenha pensado sobre isso, e que você possa refletir ainda mais sobre isso, e que esses valores se tornem valores tão enraizados no seu coração,
na edificação de uma igreja saudável, na edificação de uma igreja madura e na edificação de uma igreja local, comprometida com o evangelho do reino, com os valores do reino e se expandindo para as nações. Deus tem grandes expectativas com você. Deus colocou sonhos extraordinários no seu coração, no coração da equipe. E não vai ser nenhum outro sentimento contrário que vai tirar de nós esse poder de realização. Eu gostaria de orar por você, por seu coração, e pedir que o Espírito Santo de Deus, mediante a revelação que somente Ele pode trazer, a verdade que somente Ele pode escrever nas tábuas de carne do seu coração. Eu vou orar para que o Espírito Santo renove o seu ânimo dentro da equipe, que o Espírito Santo renove o seu ânimo diante da visão que está sendo perseguida, que o Espírito Santo habilite você com mais dons, com mais habilidades, com mais graça, e que as suas relações interpessoais em busca deste algo maior cresça de forma extraordinária. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por servir os meus irmãos aqui da Alcance, essa igreja tão linda, tão maravilhosa, tão inspiradora. E ela só existe, Deus, porque ela nasceu do seu coração e é vivida por intermédio dessa equipe extraordinária. Essa equipe, Deus, que não olha para si mesmo, que não tem a sua vida preciosa a si mesmo. Antes, resolveram eles, Senhor, servir-te com os dons que receberam, com a graça que receberam, com o coração que têm. Eu oro, Pai, para que dia após dia essa equipe esteja ainda mais amalgamada, que dia após dia, Senhor, as relações interpessoais sejam relações onde todos se sintam importantes, onde todos se sintam necessários, e que essa equipe, encorajada pelo Senhor, encorajada pela visão divina, fortalecidos no poder do Espírito Santo, aleluia, alcance algo ainda maior, coisas maiores que avancem além de Curitiba, além do Paraná, além do Brasil. Em nome de Jesus, eu os abençoo, Pai. Muito obrigado por eles, muito obrigado pela dedicação, por aquilo que eles são. Eu pessoalmente, Deus, te dou louvor por esta equipe, porque eu e minha casa temos bebido tanto aqui, temos comido tanto aqui, temos sido tão suportados por intermédio desta casa, que só há gratidão no meu coração, Pai, por eles. Senhor, aonde faço menção, Pai, tocando todos os liderados no nome do Luciano. Sim, Senhor, onde eu toco todos os liderados no nome do Marciano, toda essa equipe pastoral, essa equipe diaconal, essa equipe de liderança querida, eu os abençoo. Receba, Jesus, a minha gratidão por eles, para a sua honra, sua glória e seu louvor, em nome de Jesus. Amém. Foi um privilégio servi-los na mesa do Senhor. Espero que o Senhor use essas palavras para te enriquecer ainda mais, e que Ele também me conceda a oportunidade de ser reconfortado, edificado, abençoado, me sentindo muito importante e muito necessário na minha relação com vocês. Deus continue abençoando.